Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Voy a poner aquí una música. Bueno, opa. Beleza, tranquilos, vamos a estudiar. Entonces, vamos a revisar discurso directo e indirecto. Estilo directo e indirecto. Está en vuestro modelo, en vuestro libro. ¿Vale? Está en vuestro libro. Es a la página 75. ¿Vale? 74, 75. Entonces, a ver, vamos a comprender un poco la estructura del discurso directo e indirecto, el concepto, por ejemplo, ¿qué caracteriza el discurso directo y el indirecto? Bueno, ¿cómo podremos conceptuar eso? El discurso directo es cuando usted repite con exactitud, con exactitud, repite las mismas palabras de la persona, del otro, ¿vale? El discurso indirecto es cuando usted repite con sus palabras, repite el discurso pero con sus palabras. O sea, algunos cambios se pasarán, algunos cambios de verbos y algunos otros elementos de la frase se van a cambiar, né? Vão mudar, não é isso? Então, é lógico que esse é um assunto que vocês já viram no português, né? Provavelmente, discurso direto e indireto, estilo direto e indireto. E aí, não é complicado de compreender isso. Bom, mas é importante, né? A gente falou dos conceitos, né? E aí, vamos falar da pontuação. É importante saber, lembrar que tem uma pontuação que figura de forma diferente e importante na estruturação do discurso direto, tá certo? Quais seriam esses pontos, né? Então, primeiro vamos colocar aqui os dois pontos. Os dois pontos que a gente conhece, né? Os dois pontos es la raya que é travessão ou traço, né? E las comillas, ¿vale? Las comillas. As comillas, que é o que chamamos de aspas, das aspas. Tá? Então, eu vou exemplificar aqui, vou fazer agora uma frase que vai, na qual a gente poderá exemplificar o uso, tá, desses signos de pontuação, vale? Dos pontos. Hicieron la lección. Então aqui, vou colocar isso em negrito porque, né? Dois pontos. Aqui o ponto de interrogação, tá? Vou repetir isso aqui. Ficou muito apertadinho, né? Então, os pontos. Así sabrás lo que es tu corazón, así sabrás lo que es tu corazón, y ahí entenderás lo que yo sufrí y lo que tú fuiste. Hicieron la lección. Bom,
Aqui a gente já começou usando, né? Como vocês podem ver, os dois pontos e a interrogação e tal. La raya. Y respondieron ellos, ¿tá? Respondieron ellos. Voy a poner un poco más abajo aquí. Bom, agora eu vou exemplificar o uso das comillas, né? As aspas, tá certo? Ya dejemos la maldad, que de nada servirá, ni justicia, vanidad, la pobreza del alma. Piensa bien en tu elección y en el curso del amor. Son pequeñas las cuestiones que te pueden cambiar hoy. Mírate, aférrate, confíate y amate, que ya está mirando. Entonces aquí el uso de las comillas, ¿vale? Vemos aquí, el profesor preguntó, ¿hicieron la lección? Aquí vimos uso dos dois pontos, né? Qual lección? Aqui já vimos outra versão, né? La raya, tá? Respondieron ellos. Uma outra situação, né? El professor disse, dois pontos, la felicidad está en soñar. E aí o uso de las comillas, ¿vale? Vamos a ver entonces una frase que represente un discurso directo y después la misma frase el indirecto. Felices con la simpleza y con amores mejor. Ya están sobre la mesa el destino y la pasión. Ten cuidado lo que deseas, pues puede suceder hoy. Mata que va, volverá. Esto es lo que hay que aprender para poder mejorar. Buscar ya el amor. El profesor pide al alumno: dame tu cuaderno. El professor pede ao aluno: dame tu cuaderno, ¿vale? E aí no discurso direto, como ficaria essa frase, né? Ok, essa frase aqui, vamos ver então. De forma indireta.
o professor pediu ao aluno que lhe diera seu quaderno, né? Algumas coisas mudaram aqui, né? Como vocês podem ver, tá certo? Então o professor pede, né, no presente indicativo, o professor pede. Aqui eu usei, o professor pediu ao aluno, né? Então é interessante notar que às vezes o tempo verbal ele não muda, tá certo? Mas como há uma variação muito grande, as frases podem ser construídas das mais diversas formas, então é possível que haja essas mudanças. Agora, com certeza, alguns elementos na frase, por exemplo, aqui eu usei o possessivo tu e aqui eu usei su na terceira pessoa. Alguns elementos, né, aí tratando desses câmbios, alguns elementos, por certo, vão mudar na frase, tá certo? Então, os pronomes, né, para estruturar as frases no discurso direto e indireto, a gente vai utilizar os pronomes complemento, pronomes pessoais, pronome complemento, pronome possessivo, pronome demonstrativo, vai usar de repente alguns advérbios de lugar, como aqui, allí, né? Aqui, acá, aí se vai para o discurso indireto, allí, né? Allá, tá certo? Alguns elementos por certo vão mudar, e alguns verbos também, tá certo? Alguns verbos vão mudar. Só a gente na prática é que vai compreender de verdade isso aí. Vocês poderão dar uma estudada lá no módulo que tem algo mais completo, né? Ficar falando desses detalhes todos não tem como, mas no módulo vocês poderão dar e a gente poderão dar uma olhada e nós tirarmos dúvidas oportunamente, tá certo? Então, falando sobre os verbos para a introdução, tem alguns verbos que são úteis para a introdução do discurso, Que verbos, né? Quais verbos seriam esses? Então, a gente pode, o verbo perguntar, explicar, sugerir, proponer, propor, añadir, comentar. O professor comentou, ele sugeriu, añadir é acrescentar, tá? Acrescentar. Bom, explicar, ele explicou, ele ha explicado, né? O verbo decir, que nós vimos aqui, tá? O verbo decir, nós usamos aqui em algum lugar, o professor disse. Então, esses verbos podem aparecer no presente indicativo, no pretérito indefinido, né? Ou no pretérito perfeito, que é aquele tempo composto que nós já estudamos algumas vezes, vale? Nós estudamos o pretérito perfeito, né? He dicho, has dicho, hemos dicho, né? He trabajado, has trabajado, beleza? Então, a ver, revisen el libro y hagan la actividad que les voy a solicitar y vamos a vernos entonces el otro vídeo, ¿vale? Gracias por todo, gracias por la atención. Chaucito.